O que a Bíblia diz sobre o aborto espontâneo? Essa pergunta dificilmente será ouvida nas igrejas evangélicas, até porque existe um silêncio a respeito do assunto. Mas reconhecendo a sua importância, embora reconheçamos também que se trata de um tema delicado, queremos romper esse silêncio e falar desse assunto. Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Nesta ocasião, pretendemos falar sobre o que a Bíblia diz sobre o aborto espontâneo. Aí a primeira coisa que queremos destacar é que, de acordo com as Escrituras, a maternidade não começa quando a criança sai do ventre, mas desde o ventre da sua mãe, o filho é reconhecido como um ser humano, como uma pessoa, pelo próprio Deus. Isso fica evidente no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1, Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Antes de sair da madre, Jeremias já era reconhecido por Deus como profeta. Essa missão já havia sido atribuída, ele já havia sido santificado desde o ventre. Perceba que para Deus a vida começa desde a concepção. E nós, como cristãos, afirmamos essa verdade, porém, quando alguém sofre um aborto espontâneo, parece que essa verdade desaparece. Porque a pessoa sofreu uma perda genuína, era um outro ser humano que estava ali, alguém que fazia parte da família, alguém com a pessoa, a mãe, já estabeleceu um relacionamento. E esse relacionamento é evidente nas palavras que usamos. Por exemplo, a mulher que sofre aborto espontâneo, ela diz que perdeu um bebê. Porque de fato ela perdeu um ente querido, um membro da família, ela foi mãe de verdade. E isso fica evidente também nas páginas das Escrituras, por exemplo, em Lucas, no capítulo 1, nós encontramos aqui quando o texto narra o momento em que Maria se encontra com Isabel e quando a criança salta no ventre de Isabel por causa daquele encontro, Isabel ela faz a seguinte pergunta a Maria: de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Veja, Maria é reconhecida por Isabel como mãe, porque de fato ela era mãe. O bebê ainda não havia saído do seu ventre, mas ela era mãe. E nós precisamos entender que aquelas que não tiveram materialmente seus filhos nas mãos, mas que elas os tiveram em seus ventres, elas também são mães. Elas perderam seus filhos, entes queridos que morreram, que ficaram por um pouco de tempo com elas, mas o luto delas é tão real quanto da mãe que conviveu por anos com seu filho. E por isso a segunda coisa que quero destacar é que esse luto precisa ser reconhecido. Veja, quando Estevão foi assassinado, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, nós vimos que os irmãos, eles reconheceram a morte de Estevão, ainda que eles estivessem debaixo de perseguição. O texto diz que, no versículo 2, diz que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Eles choraram. Esse luto precisa ser reconhecido, vivido. Nós fazemos isso quando nossos entes queridos partem. E quando o bebê que foi abortado espontaneamente, ele parte, também o luto da mãe é real, mas ela se sente, por vezes, tolhida, dificuldade de compartilhar o seu sofrimento, porque esse luto não é reconhecido, porque não há uma evidência física do que foi perdido, mas algo foi perdido, algo precioso, foi um ser humano que foi perdido, um ente querido. E por isso nós precisamos rever o nosso pensamento a respeito, a nossa postura como igreja a respeito desse tópico. Bom, a terceira coisa que quero destacar é que o aborto espontâneo não é uma punição, ele é uma das consequências do pecado. A Bíblia diz que no mundo nós temos aflições. Essas aflições são resultados do pecado original, não de um pecado particular, embora também pecados particulares podem também gerar dificuldades para nós. Mas nós sabemos que, de um modo geral, o sofrimento no mundo resulta da queda do homem.
nós sofremos por causa do pecado. Então, não se trata você não perder o seu filho por causa de erros do passado. Porque se os erros do passado fossem contar, por que os erros do presente não contariam? E quantas pessoas irresponsáveis têm seus filhos? Quantas pessoas que fazem coisas muito erradas e têm seus filhos? Então, veja, a questão aqui não são erros cometidos no passado, mas é importante lembrar que, por mais que o pecado seja uma realidade neste mundo, Jesus, ele morreu, ele se sacrificou para resolver o problema do pecado. E o sacrifício de Jesus é suficiente para o perdão de todo aquele que nele crê. E pensando nisso, é possível responder a uma pergunta que frequentemente deve vir às mentes daquelas que perderam seus bebês. Para onde foi esse bebê? Eu acredito que esses bebês foram alcançados também pela graça provisionada por Deus por meio do sacrifício de Cristo. Porque, veja, em Jeremias, no capítulo 19, nós encontramos uma afirmação a respeito dos bebês, a respeito das crianças. Jeremias capítulo 19, versículo 4, diz assim: porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Perceba que é o próprio Deus falando. Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Deus se refere aos bebês sacrificados ali, assassinados, mortos, aqueles bebês que não chegaram a ter uma vida, ele se refere como inocentes. Não significa que eles não fossem pecadores, não significa que eles não fossem mortos espiritualmente, mas eu acredito que essa fala do Senhor é uma indicação de que esses bebês foram alcançados pela graça. Porque Jesus, em Mateus 19, 14, Jesus faz uma afirmação muito recitada por nós quando nos referimos às crianças. Jesus, Mateus 19, 14, quando as crianças foram trazidas a ele para que ele impusesse as mãos e orasse, Jesus disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eu acredito que essas crianças, as crianças que foram assassinadas lá, as crianças que morreram por um aborto espontâneo, elas são alcançadas pela graça de Deus. Deus os chama de inocentes, não que eles fossem essencialmente inocentes, mas Deus os chamou assim. E a Bíblia diz no Salmo 32, no versículo de número 1, Salmo 32, versículo 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Veja, Deus não imputou a maldade àquelas crianças e decidiu salvá-las pela graça. Então, eu acredito que esse é o destino desses bebês que faleceram antes de terem uma história neste mundo. Então, perceba que seu filho, ele foi alcançado pela graça. Mas a quarta coisa que quero destacar é que Deus se importa com o seu sofrimento. Deus não está apático, Ele não te abandonou. Na verdade, o Salmo de número 113, ele diz algo a esse respeito, e eu quero ler com você. Salmo de número 113, onde a Bíblia diz assim, a partir do versículo de número 4, Salmo 113, a partir do versículo número 4, diz assim: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Deus, ainda que seja supremo, soberano, ele se inclina para olhar como anda a vida dos homens. Veja, e o versículo 6, o versículo 7 diz que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Deus se preocupa com os pequenos, com os necessitados, ainda que ele não precise. Versículo 8, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.
que faz, esse mesmo Deus faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Esse Deus maravilhoso, ele se importa com os que sofrem. Jesus, ao contemplar todo o sofrimento relativo ao falecimento de Lázaro, Jesus chorou, ainda que ele soubesse que ele poderia ressuscitar Lázaro, mas ele chorou, ele derramou lágrimas porque ele se importa com aqueles que sofrem. Da mesma forma, nós podemos crer que o Senhor se importa conosco. Então, você que de repente enfrenta essa situação, Deus se importa com o seu sofrimento. E um dia Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, porque Ele prometeu na sua palavra. E por conta disso, a igreja de Jesus Cristo precisa também se importar, porque a Bíblia diz que Deus, Ele faz de nós, igreja, instrumentos da sua consolação. Em 2 Coríntios, capítulo 1, nós encontramos a afirmação dessa verdade. 2 Coríntios, capítulo 1, diz assim, versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Deus, ele consola o seu povo para que o seu povo seja instrumento de consolação, porque Deus se importa com os que sofrem. Sendo assim, eu quero que você confie no Senhor, deposite a sua fé em Deus, você que está sofrendo nesse momento, porque Deus se importa contigo. E a igreja, é necessário que cada um se conscientize e reconheça as perdas e o sofrimento daqueles que labutam na seara da infertilidade. Que Deus abençoe. Um grande abraço.